Nesse mês dedicado à doença de Parkinson, a gente teve uma grande novidade que a ciência trouxe no nosso entendimento da doença. Finalmente, nós temos um biomarcador para o diagnóstico da doença de Parkinson. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. O mês de abril é mundialmente dedicado à maior divulgação, maior conscientização sobre a doença de Parkinson. E foi exatamente nesse mês de abril, agora de 2023, que nós tivemos uma das maiores novidades nos últimos anos. Finalmente, nós temos um biomarcador para o diagnóstico da doença de Parkinson. Até hoje, o diagnóstico da doença de Parkinson é feito exclusivamente pela história e pelo exame físico. Não existia nenhum exame feito em vida que pudesse dar o diagnóstico inequívoco. O único diagnóstico inequívoco definitivo é com o exame pós-mortem do cérebro, onde a gente vê os achados típicos anatomopatológicos relacionados à doença de Parkinson. Mas em vida, nós fazemos o diagnóstico com base na história e no exame físico, que é bastante característico. A novidade trazida pela ciência nesse mês de abril de 2023 é que finalmente foi descoberto um biomarcador para o diagnóstico da doença de Parkinson. Esse biomarcador foi descoberto no líquor, o líquido cefalorraquidiano, que é aquele líquido que banha o nosso sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. Então, como é que foi feita essa descoberta? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já faz algum tempo que a Michael J. Fox Foundation, junto com algumas universidades e mesmo indústrias farmacêuticas, vem organizando um banco de amostra de pessoas com doença de Parkinson, desde sangue, o líquor também. Então, essas amostras são disponibilizadas num banco para pesquisadores que desejam investigar aspectos moleculares da doença de Parkinson. E também essa organização tem uma grande base de dados clínicos de pacientes com Parkinson, e isso é disponibilizado mundialmente para cientistas interessados em fazer pesquisa. E essa descoberta recente deriva de todo esse esforço, além, obviamente, de ter um grande financiamento da própria Michael J. Fox Foundation. Então vamos falar agora especificamente sobre essa descoberta. Um exame laboratorial chamado de ensaio da amplificação da semeadura de alfa-sinucleína, feito em amostras de líquor, ele foi capaz de detectar a forma patológica da alfa-sinucleína, que é uma proteína envolvida na fisiopatologia da doença de Parkinson, e esse exame detectou não apenas em pessoas diagnosticadas com Parkinson, mas também naquelas pessoas que têm um alto risco para desenvolver a doença. Nós sabemos, por exemplo, que pessoas com perda de olfato, pessoas com distúrbio comportamental do sono REM, elas têm uma chance grande de vir a desenvolver a doença de Parkinson no futuro, e esse grupo de pessoas também foi estudado. O grau de precisão desse exame no sentido de detectar quem tem esses agregados de proteína anormais, tanto em pessoas já com doença de Parkinson quanto pessoas em risco de desenvolver a doença, foi bastante alto, foi em torno de 93%, que é um número bastante alto quando a gente considera a precisão de testes diagnósticos. E qual a importância desse achado, dessa novidade? Até hoje, o diagnóstico de doença de Parkinson era feito exclusivamente com bases nos critérios clínicos, nós não tínhamos nenhum exame que pudesse confirmar o diagnóstico, principalmente naqueles casos em que a gente tem dúvida diagnóstica. E essa descoberta de um biomarcador é uma espécie de carimbo da doença, né? Além de auxiliar no diagnóstico nos casos onde existe dúvida, ele também vai poder auxiliar a fazer o diagnóstico precoce da doença antes mesmo que os sintomas motores se manifestem. Então, naquelas pessoas em risco de desenvolver a doença, elas poderiam se beneficiar desse tipo de teste. E isso vai ser mais importante ainda quando a gente tiver medicamentos que sejam capazes de fazer a neuroproteção, ou seja, de prevenir o início das manifestações da doença. A gente ainda não tem esses medicamentos no mercado, mas tem muita pesquisa sendo feita nesse sentido, e a gente espera que no futuro a gente venha a ter medicamentos que realmente confiram neuroproteção, ou seja, que sejam capazes de prevenir ou mesmo de impedir a progressão da doença naquelas pessoas que já têm o diagnóstico.
Além disso, quando a gente tem um biomarcador, a gente é capaz de fazer pesquisas melhores, a gente é capaz de acompanhar pessoas no longo prazo e entender como que essas moléculas mudam com a progressão da doença. Isso possibilita uma melhor compreensão da fisiopatologia e, quem sabe, também novas drogas derivadas desse novo conhecimento. Esse exame é feito a partir da análise do líquor, ou seja, a pessoa precisa passar pelo procedimento de punção do líquido da espinha, do líquor, que é um procedimento invasivo, mas é um exame de rotina, feito com bastante segurança e com poucos efeitos colaterais. Esse exame ainda não está disponível aqui no Brasil, ele começou a ser disponibilizado em poucos locais nos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar as notícias para, assim que ele estiver disponível aqui no Brasil, a gente também possa fazer a divulgação. Sempre lembrando que um exame, um teste diagnóstico, ele antes passa pela indicação do médico e só deve ser feito realmente quando há necessidade. E lembrando que essa descoberta é um fruto de muito esforço científico, muitas pessoas que doaram dinheiro para a pesquisa, como isso é importante. Essa pesquisa foi fruto do esforço da Michael J. Fox Foundation, parceiros da indústria farmacêutica e universidades e vários pesquisadores, vários voluntários de pesquisa, e a gente só tem a agradecer essas pessoas que doam seu tempo para participar de pesquisas, porque só com isso a gente vai conseguir entender como é que a doença progride e encontrar novas formas de tratamento mais eficazes. Bem, essa foi uma das maiores novidades para a ciência aqui depois de tantos anos de pesquisa na área de doença de Parkinson, e apareceu justo no mês dedicado à divulgação e conscientização sobre doença de Parkinson. A gente espera trazer outras novidades no futuro. Continue acompanhando o nosso podcast e divulgue para outras pessoas que têm interesse em saber mais sobre doença de Parkinson. Muito obrigada pela sua audiência.